Alguma vez você já sofreu uma traição e logo após outra pessoa já assumiu o seu lugar? Esse é o assunto que iremos falar agora. A visão de Marco Aurélio sobre traição e substituição começa pela compreensão mais dura e fria da natureza humana. Para ele, o ser humano não deveria se surpreender com a crueldade, a deslealdade ou a quebra de palavra. Ele dizia que esperar perfeição dos outros é preparar o próprio coração para a queda. E talvez esta seja a verdade mais sombria que você precisa ouvir nos primeiros instantes. Ninguém está blindado contra o egoísmo alheio. E ninguém está protegido de quem escolhe atender aos próprios impulsos antes de honrar aquilo que um dia prometeu. Antes de continuar esse mergulho, peço que você se inscreva e deixe seu like agora, porque nos próximos minutos você vai entrar em uma compreensão profunda e incômoda sobre por que alguém trai, por que alguém substitui e por que a dor que você sente é, muitas vezes, maior do que a própria história vivida. Marco Aurélio afirmava que tudo que nasce da natureza humana é previsível e que se surpreender com o erro dos outros é desconhecer a essência da humanidade. Ele dizia: quando alguém te trai, lembra-te de que está agindo de acordo com seus próprios princípios, não com os teus. Essa frase carrega o peso de uma rocha colocada no centro do peito, porque ela desmascara a ilusão. O erro do outro não tem relação com quem você é, mas com quem ele escolhe ser. A traição não é um reflexo da sua insuficiência, é um reflexo do descontrole moral e emocional de quem traiu. Mas existe algo ainda mais cruel e difícil de aceitar, e será o tema que você vai enfrentar ao longo deste vídeo até que não reste mais nada para esconder de si mesmo. A substituição. Não apenas o ato de trair, mas o ato posterior de te trocar, de te apagar rapidamente, de preencher o espaço que era seu com outra pessoa como se você nunca tivesse existido. E é exatamente sobre isso que iremos aprofundar mais adiante. Continue comigo até lá, porque antes de entender a substituição, você precisa entender a estrutura invisível que leva uma pessoa a abandonar uma história inteira como se descartasse um objeto. Hoje, vivemos em tempos em que a lealdade perdeu valor e a substituição ganhou velocidade. Não existem mais vínculos sólidos, existem conveniências emocionais. Uma sociedade apressada gera vínculos frágeis. As pessoas confundem intensidade com profundidade, confundem desejo momentâneo com conexão real, confundem carência com amor. E quando o solo é raso, qualquer vento leva embora. A traição é um vento forte, mas a substituição é um terremoto silencioso. Ela modifica a forma como você enxerga as pessoas, as relações e, principalmente, a si mesmo. Marco Aurélio via a traição como um desvio da virtude. Para ele, o ser humano virtuoso é aquele que controla seus impulsos, domina suas emoções e age guiado por valores. O traidor, portanto, é alguém que perdeu o governo sobre si próprio. É alguém que se torna escravo de seus impulsos, de suas carências, de seu próprio vazio interno. A traição não começa no ato em si, começa muito antes, na mente inquieta que não consegue permanecer fiel nem à própria consciência. E quando essa mente encontra um escape, ela não pensa duas vezes. Ela age, ela rompe, ela cede. Mas você precisa ir além, precisa enxergar o que acontece depois, no momento mais cruel, a substituição. Muitas pessoas caem na ilusão de que foram trocadas por alguém melhor, mais bonito, mais interessante, mais desejável, mas isso é uma mentira construída pelo ego ferido. A substituição raramente acontece por superioridade, ela acontece por acessibilidade. Pessoas vazias substituem porque não suportam lidar com o silêncio de suas próprias escolhas. O novo oferece distração, alívio e sensação de novidade. É um anestésico emocional. Mas anestésicos não curam, apenas entorpecem. A substituição é a tentativa desesperada de fugir das próprias falhas. Antes de avançar para a dissecção profunda da substituição, entenda a origem da traição. Nada acontece no vácuo. Toda traição é precedida de rupturas invisíveis, falta de atenção, silêncio acumulado, ausência de admiração, diminuição da intimidade, desgaste emocional. Mas cuidado, compreender não significa assumir culpa. A maior armadilha da vítima de traição é acreditar que falhou em algo que jamais controlou. Marco Aurélio repetiria que nada externo pode determinar o valor interno.
Isso significa que, mesmo que existissem falhas na relação, a responsabilidade pela traição é exclusivamente de quem escolheu trair. Agora, existe algo sombrio que poucas pessoas percebem. A traição não destrói apenas a relação, destrói o senso de realidade. Você passa a duvidar do passado, das memórias, das palavras ditas, dos gestos carinhosos. Tudo vira suspeita, tudo vira sombra. E Marco Aurélio diria que essa desordem interna nasce do apego ao que você acredita que a relação deveria ter sido. A dor não está na traição, está no abandono da história que você criou em sua mente. A realidade nunca foi exatamente como você imaginava. A traição apenas rasgou o véu. Permaneça comigo, porque no final deste próximo trecho, você será levado para o tema mais profundo de todos, a substituição. A partir daqui, vamos abrir a porta para compreender um dos comportamentos mais cruéis do ser humano moderno. A substituição é a segunda morte de um relacionamento. Se a traição destrói a confiança, a substituição destrói o significado. Ela causa uma dor ainda maior, porque transmite a ideia de que você nunca foi insubstituível, nunca foi especial, nunca foi suficiente. Essa sensação corrói por dentro. A mente cria comparações involuntárias, questionamentos obsessivos, dúvidas que se tornam punhais. Mas o que você não sabe é que a substituição quase nunca revela superioridade. Ela revela ansiedade. A pessoa que substitui rápido demais não está comemorando liberdade, está fugindo de si mesma. A substituição acontece por 3 motivos centrais, e Marco Aurélio enxergaria todos eles com clareza brutal. Primeiro, por impulsividade. A pessoa segue suas emoções como folhas ao vento. Segundo, por medo. Medo de ficar só, medo de encarar o vazio, medo de olhar para as falhas que contribuíram para o fim. Terceiro, por ego. A necessidade de provar para si mesma que ainda é desejada, validada, valorizada. É quase uma corrida desesperada para não entrar em contato com a própria consciência. No mundo moderno, as relações se tornam descartáveis. A tecnologia cria ilusões constantes de opções melhores, mais novas, mais atraentes. Mas quanto mais opções alguém tem, mais vazio se torna. A substituição vira uma forma de adiar o encontro com a própria verdade. Marco Aurélio diria que quem troca rápido demais não possui raízes emocionais, é incapaz de aprofundar-se em si mesmo e, portanto, incapaz de construir vínculos sólidos com qualquer pessoa. A substituição é um sintoma de desconexão interna. E aqui está a parte mais sombria. Muitas vezes, a substituição já estava em andamento muito antes de acontecer oficialmente. A pessoa alimenta conversas paralelas, recebe validação externa, abre brechas emocionais, cria fantasias silenciosas. E quando a traição acontece, a substituição já está preparada. Isso destrói a autoestima de quem sofre. Mas Marco Aurélio nos lembra que o valor de uma pessoa está em sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo, e não na conduta moral do outro. O que o outro fez revela o caráter dele, não o seu. Entenda também o impacto psicológico da substituição. Ela cria a sensação de que o amor que você acreditava viver era descartável. Mas isso é uma distorção emocional. O amor não desaparece. O que desapareceu foi a capacidade do outro de sustentá-lo. A substituição é uma confissão silenciosa de fraqueza. É mais fácil preencher o espaço com alguém novo do que lidar com a falta que você faz. O novo anestesia, mas não cura, e cedo ou tarde a mente cobra o preço. Agora, vamos aprofundar o que prometi no trecho anterior. A substituição não é apenas um fenômeno emocional, é um fenômeno filosófico. Ela representa a busca incessante do ser humano por evitar desconforto. As pessoas substituem porque querem evitar olhar para a dor e querem evitar se responsabilizar pelo que fizeram. Marco Aurélio diria que quem foge de si mesmo jamais encontra paz. E quem substitui rápido demais vive em guerra com a própria consciência. A substituição também é alimentada por carências antigas, por traumas não resolvidos, por inseguranças acumuladas. Pessoas que não se sentem completas buscam completar-se em terceiros. E essa busca não tem fim. A substituição se torna rotina. Troca-se de parceiro como se troca de roupa, como se a culpa estivesse sempre no outro. Mas a verdade
é que a raiz está dentro. Marco Aurélio diria que a alma inquieta arrasta seus conflitos para todas as relações e que a fuga não resolve nada. Chegamos agora ao ponto mais importante. O que tudo isso significa para você? A traição e a substituição são provas brutais. Elas rasgam seu senso de realidade, mas também revelam o que você precisa enxergar para se reconstruir. Marco Aurélio ensinaria que a dor é o campo onde a alma se fortalece. Não existe reconquista interna sem atravessar a escuridão. Você está diante de um processo que pode destruir sua confiança ou reconstruí-la em um nível mais profundo. A substituição dói porque parece um fim, mas na verdade é um início. O início de uma nova compreensão sobre valor próprio, limites, escolhas